210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. Rádio na internet só dá Mais FM. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. Na internet, digite www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. Continue da Mais FM. Vem aí mais um campeão de audiência. Anápolis é notícia. Tá na Mais, tá bom demais. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Mais FM! Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. Anápolis é notícia. A apresentação: Edmar Silva. Edmar Silva. Nós estamos começando o programa Anápolis é Notícia. Hoje é segunda-feira, dia 22 de outubro de 2018. Quero desejar para você um bom dia, uma boa semana. Que Deus abençoe, que seja uma semana de muitas alegrias, de muitas vitórias. A gente começa o nosso programa aqui em 87.9 para toda a região sul da cidade de Anápolis. Você acompanha também no nosso site fmmais.com.br, também pelos nossos aplicativos e ainda na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, que já está no ar para você acompanhar, deixar aí o seu recado, deixar a sua manifestação no programa desta segunda, hoje 22 de outubro. A Kellen Cunha está nos bastidores, nos ajudando a fazer o programa desta manhã, e comigo aqui nos estúdios, nosso companheiro Henrique Morgantini. Bom dia, Morgantini. Bom dia, Edmar Silva. Muito bom dia aos amigos da Mais FM, a Kellen Cunha, que está aí nos bastidores, e a todos nos acompanham nessa semana, que é decisiva para muitos estados do Brasil e para toda a nação, com as eleições presidenciais. Muito bem, vamos começar pelo esporte. Esporte, né? Tem boa notícia do esporte, tem? Ah, tem. Boa notícia. Ah, tem. A boa notícia, Kelinha, é que o Palmeiras venceu o Ceará, né, no Pacaembu. Um jogo conturbado, com expulsão, mas seguiu líder numa boa, ganhou por 2-1. O Palmeiras ganhou do Ceará. E aí a boa notícia aí não é nem a vitória, a boa notícia é que com isso continuou tendo a gordurinha, mantendo os 4 pontos. Mas daqui a pouco nós falamos sobre a classificação, os resultados de ontem. Vamos lá com o empate entre Vitória e Corinthians. Corinthians, depois de acabado o sonho da Copa do Brasil, agora se vê as voltas com uma possibilidade que não é tão remota, mas não é tão iminente, está ali no meio do caminho, do Z4, né? Ele está ali com 35 pontos, agora 36 pontos, né? E aí com um risco. O Vasco, que é o primeiro do Z4, tem 34. Exatamente isso. Tem 2 pontos a menos, ou seja, com uma combinação rápida em uma rodada e tudo
se inverte. O Fluminense venceu por 1-0 o seu Clube Atlético Mineiro. O Galo venceu. Né, o Palmeiras, como nós falamos, venceu o Ceará. E aí nós tivemos, na sequência do campeonato, o Cruzeiro batendo a Chapecoense por 3-0. E o Flamengo, fora de casa, pegou o lanternaço, o último colocado do Campeonato do Mundo, já rebaixado, não matematicamente ainda, mas o único que já é certo que deve cair mesmo, que é o Paraná. O Flamengo meteu 4-0 e, com isso, o Flamengo assume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Fica dependendo do resultado de hoje entre Internacional e Santos, jogo no Rio Grande do Sul, jogo em Porto Alegre, que vai fechar essa rodada. Dependendo da combinação, ou seja, um empate ou uma vitória do Santos, coloca o Inter em terceiro e deixa o Flamengo em segundo, né? Nós temos o Palmeiras com 62 pontos, o Flamengo com 58 e o Inter com 56. Ou seja, se empata vai a 57, fica em terceiro. Se perde, fica no 56. Só a vitória interessa ao Inter. E aí a gente já vê já distanciando, porque o Palmeiras com 62 está 4 do segundo colocado, que é o Flamengo. Mas já está a 9 do quarto, que é o São Paulo, que tem 53, que já estava, que já chegou a ser líder. Então você veja como houve essa queda de rendimento. Assim como uma queda de rendimento pós-Copa do Flamengo, houve agora nesses últimos 40 dias aí, queda de rendimento do São Paulo, que já está em quarto lugar. Então a disputa está entre Palmeiras, Flamengo e Inter, né? Principalmente depois do resultado de hoje, vamos saber se vai ser entre os três ou entre os dois. O fato é que o Palmeiras tem uma condição mais tranquila. Lembrando, nós temos uma final, né, antecipada, né? O Campeonato Brasileiro, a gente sabe, de pontos corridos não tem final. Com isso, muitas vezes nós temos a chance de ter várias finais, né, principalmente nessa reta final. E num campeonato tão acirrado, com uma distância tão pequena de pontos entre si, são várias as finais que vão se estabelecendo. E falo isso porque no próximo sábado nós temos Flamengo e Palmeiras. Ou seja, dependendo do resultado de meio de semana, não sei se tem rodada no meio de semana, mas no final de semana que vem tem um confronto direto. Digamos que o Flamengo vence, fica apenas um ponto do Palmeiras, né? Muito bem. Não tem rodadas, não tem rodada na sexta, né? Sexta tem Vitória e São Paulo, Vasco e Internacional, Santos e Fluminense, Grêmio e Sport Recife, Chapecoense e América. Na quarta-feira, né? Flamengo e Palmeiras no sábado. No sábado, né? Na quarta-feira tem rodada. Isso, na quarta, dia 26, é isso? Exato. Na quarta, dia 24. Quarta, dia 24, tem rodada, mas o Palmeiras não joga, o Palmeiras joga a semifinal da Libertadores, né, com o Boca. Então, o Palmeiras não entra em campo. Ou seja, a minha ideia era se houvesse um jogo no meio, eu já podia aproximar ou distanciar os dois. Mas o jogo que vale, então, é o próximo sábado com com Flamengo e Palmeiras. Isso, sábado, dia 27. É isso aí. Então, informações do esporte. Só curiosidade, o Gabriel do Santos Futebol Clube é o atacante que tem mais gols, tem 14 gols. O Pablo do Atlético Paranaense tem 11, o Ricardo Oliveira do Atlético Mineiro também tem 11, Diego Souza do São Paulo tem 10, Lucas Paquetá do Flamengo também tem 10, o Pedro do Fluminense também tem 10 e o Roger Guedes do Atlético tem 9. Ainda com 9 está o Nico Lopes, o Iago Pikachu, o William do Palmeiras tem também 9. E o Gilberto qual que é esse aqui? O Gilberto tem 8. O Gilberto do Bahia. Bahia, né? O Nenê de São Paulo também tem 8. O Everton do Grêmio também tem 8. São os artilheiros. O artilheiro número 1 tem 14, é o Gabriel do Santos Futebol Clube. Isto aí, né? Mais informações do esporte para você. O Vila Nova venceu o Juventude pelo Campeonato Brasileiro da Série B, né? Um jogo realizado no sábado. O Vila, então, venceu, né? E aí a tabela ficou interessante, a tabela da Série B,
que tem ainda o Fortaleza como líder com 60 pontos, o Goiás com 53, 7 pontos atrás. Você vê que a distância é muito grande. O Avaí é o terceiro com 52, o CSA com 51, em empate em número de pontos. Critérios de desempate colocam o CSA em quarto, mas o Vila Nova vem em quinto com 51. E o Atlético Goianiense com 48. Ainda, Vila Nova e Atlético ainda têm plenos direitos de sonhar com a classificação. Lembrando que o Vila Nova é o quinto colocado, com 51 pontos, mas está apenas a 2 pontos do segundo, que o Goiás tem 53. Novamente, uma combinação, não sei se tem confronto direto, mas uma combinação de resultados em uma rodada pode inverter tudo isso e colocar o Vila lá junto com o Goiás. Na próxima rodada, o Vila enfrenta o Londrina, no sábado, e o Goiás enfrenta o Avaí na sexta-feira, dia 26. Sexta? Não, é sexta. O Vila também é sexta. Sexta, dia 26, lá em Londrina. Então, tem aí, né, chances de alteração nessa ponta de cima aí da tabela. Muito bem. Agora sim, nós vamos às notícias da política. E a gente vamos começar hoje diferente. Hoje a gente começa com a Folha de São Paulo. A manchete de capa da Folha de São Paulo de hoje, do site da Folha de São Paulo, é a seguinte: fala de Eduardo Bolsonaro é golpista, diz Celso de Mello. Para o decano do Supremo Tribunal Federal, a votação recorde não legitima investidas com ordem. Então, essa é a manchete número 1, né, de vários sites de notícia, e inclusive aqui do... Está na UOL, está na capa da Folha de São Paulo. Bom, esse assunto está no G1, esse assunto repercutiu durante o fim de semana, porque é uma palestra do deputado federal eleito por São Paulo, Eduardo Bolsonaro, que é policial federal, ele é escrivão da Polícia Federal, e ele faz uma palestra aí para um cursinho de quem está fazendo a escola preparatória para o concurso da Polícia Federal. E a fala dele é preocupante, segundo o decano, né, o mais velho integrante do Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello, é grave, porque ele diz o seguinte: olha, se tiverem enchendo muita paciência, ou seja, se forem pegar alguma coisa porque o Zé da Silva doou R$100 e querem impedir a candidatura do meu pai, não precisa de um jipe para lá fechar o STF, não. Basta um soldado e um cabo. Ou seja, o uso militar, o uso da força para fechar um tribunal, para fechar a Suprema Corte de um país, né? Segundo ele, para fechar a Suprema Corte de um país, basta a vontade deles e um soldado e um cabo. Essa fala foi feita no mês de julho, durante este evento, e ele dizia: olha, pode ter um problema, vai que alguém pode criar um problema por causa de uma doação. Ou seja, bem antes e bem diferente, não dos R$100 do da Silva, mas dos 12 milhões que várias empresas contrataram para espalhar notícias e fazer campanha ilegal, segundo denúncia, segundo está sendo apurado pelo Tribunal Superior Eleitoral, nesse momento, e promovido por empresas, com destaque para a Avan e outras aí do sul do país, né, que estariam envolvidas. Então, ele já, num ato premonitório, por assim dizer, faz uma afirmação dessa. Segundo o ministro Celso de Mello, não só ele, mas também outros se pronunciaram, ouvidos pelo Estadão, ouvidos pela Folha, e consideraram, claro, a fala como golpista, né? Isso é próprio de regime não democrático, próprio de regime ditatorial, você querer ameaçar, coagir, né, intimidar um ministro, ou qualquer pessoa que seja, mas em especial um ministro da Suprema Corte, né, um guardião da Constituição, logo um guardião da democracia. É isso que todos estão vendo pelo mundo afora, é isso que as grandes mentes que pensam a política, que pensam a sociedade, que pensam o comportamento, que pensam o meio jurídico, têm avaliado, mas não é isso que aqueles que estão morrendo de vontade de dizer que ganharam uma eleição a qualquer custo estão vendo. Ao contrário, esses fecham os olhos para isso. Dado o sistema de informação que nós temos hoje, a facilidade da internet, programas como o da Mais FM e tantos outros,
Só não podem amanhã dizer que não foram avisados ou que não sabiam que ia ser assim. Uma outra informação, não tem muito a ver com o que nós estamos falando envolvendo o STF, Edmar Silva, mas é de que há uma negociação do grupo de Bolsonaro, que está considerando aí virtualmente eleito, para que Rodrigo Maia aprove aquela conturbada, questionada e temida reforma da Previdência ainda esse ano, para facilitar a vida dele. Ele não quer tocar na reforma da Previdência, ele quer que seja do jeito que está. Para quem tem alguma dúvida de que esse governo é uma continuação, será uma continuação piorada do governo Temer, os indícios começam a aparecer. Outro dele é que alguns dos nomes de ministérios e de segundo escalão de Michel Temer devem permanecer no eventual governo Bolsonaro, isso dito por integrantes da equipe. Então, é mais ou menos isso, uma continuação com toques de autoritarismo. Muito bem. Ainda aqui na matéria da Folha, o destaque disse ainda que o fato de Bolsonaro ter tido uma votação expressiva nas eleições, ele recebeu quase 2 milhões de votos, não legitima investidas contra a ordem político-jurídica. Mais adiante aqui da matéria, diz o seguinte, o presidente da corte, Dias Toffoli, diz o seguinte, eles aguardam a chegada do presidente da corte, Dias Toffoli, para discutir o posicionamento. Ele ainda estava em Veneza para compromissos profissionais e deve chegar nesta segunda-feira, dia 22, em Brasília. A ministra Rosa Weber, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, disse que a magistratura se mantém firme. No Brasil, as instituições estão funcionando normalmente e juiz algum no país, juízes todos no Brasil que honram a toga, se deixam abalar por qualquer manifestação que eventualmente possa ser compreendida como conteúdo inadequado, afirmou a ministra do Tribunal Superior Eleitoral. Marco Aurélio Melo disse que vivemos tempos sombrios. Vamos aguardar com toda a serenidade os acontecimentos. O vice-procurador-geral eleitoral, Humberto Medeiros, não quis comentar o assunto, né? Então, o texto aqui da Folha de São Paulo sobre a manifestação do Eduardo Bolsonaro. O UOL traz também sobre esse assunto. Rosa Weber rebate Eduardo Bolsonaro e diz que juízes não se deixam abalar. Então, o mesmo tema, né? No G1, a Miriam Leitão diz o seguinte: ministros do Supremo Tribunal Federal acham declaração extremamente grave, né? E ainda no G1, em vídeo, filho de Bolsonaro disse que para fechar a STF basta um soldado e um cabo em caso de impugnação. O STF terá que pagar para ver. Então, são... ele chamou para briga, né? Vai ter que pagar para ver. Quando que você imagina que a última palavra, né, na Constituição, ela é dada por ministro do STF? A Suprema Corte serve para isso, para interpretar e guardar a Constituição. O Legislativo Brasileiro, o Congresso Nacional, serve para promulgar, alterar leis, mudar, atualizar, ampliar. O Legislativo escreve as leis. Quem aplica e quem resguarda a sua aplicação e seu funcionamento é a Suprema Corte. Aí você imagina, então, um deputado se vira para a Suprema Corte e diz, olha, tem que pagar para ver, quer dizer, vem peitar aqui. E dizendo que não precisa de um jipe, quer dizer, não precisa de 4, 5 pessoas ou de algum aparato, né? Algum aparato, alguma patente superior. Ele basta um cabo e um soldado, vão lá e fecha aquilo tudo. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações no Anápolis é Notícia. Anápolis é notícia. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las.
Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Alô, bom dia! Alô, bom dia! De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia! Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, dei umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E é vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que a Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais poderoso. Formatação e limpeza de micros, conserto de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade. E buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format. Sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí. Vila Industrial. Telefone WhatsApp 993695036. E-mail cpdhg@hotmail.com. Todos os dias, alguém morre ao volante. Muitas vezes por estar alcoolizado ou ser vítima de alguém que bebeu e não teve o senso de não dirigir. Quando você bebe e dirige, você coloca não só a sua, mas a vida de milhares de pessoas que eventualmente passam em seu caminho em risco. Pense em quantas pessoas teriam sido poupadas se o álcool e a direção nunca tivessem te encontrado. E o mais interessante é que essa decisão é só nossa. Cabe a gente assumir a responsabilidade de fazer um trânsito seguro para todos. Por isso, pense e haja. Se dirigir, não beba. Uma campanha da Mais FM. Mais FM, a minha preferida. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Os acontecimentos em nossa cidade. Anápolis é notícia. Edmar Silva. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Anápolis é Notícia desta segunda-feira, hoje, dia 22 de outubro de 2018. Quero agradecer você que nos ouve no programa da noite, né? Às 20 horas, tem reprise do programa apresentado pela manhã e muita gente acompanha o nosso programa à noite. Quero agradecer a você que depois da Voz do Brasil está aqui ligado, acompanhando a nossa programação. Para você que também acompanha na web rádio Nova Gospel, também você pode deixar o seu recadinho aí, deixar a sua manifestação, para que a gente possa registrar também a sua audiência. Aqui na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, quero agradecer o pessoal do ar-condicionado Arco-Isa, meu amigo Lino e toda a equipe da Arco-Isa. Um abraço para vocês, bom dia. O Mosley Alencar também está conosco, sempre ligado. A Maria Nova da Silva também está ligada. O José Justino Filho sempre acompanhando, compartilhando e levando o nosso programa para outros milhares de ouvintes. Aquela Cunha aqui nos bastidores também conectada. Um abraço para o meu amigo José Justino, ele que ouve pelo Radiosnet, além de acompanhar pelo Facebook, né? Um abraço para você que nos acompanha. Deixa aí o seu recadinho. Deixei aqui na última semana, antes das eleições, diga o que você pensa sobre as eleições de 2018. Aí estou puxando a sua língua, né? Fale alguma coisa, mencione aí o que você acha. Nós estamos na última semana, hoje, segunda-feira, faltam 6 dias exatamente para que a gente possa ir às urnas para o segundo turno das eleições de 2018. E eu quero saber a sua opinião, o que você acha que vai acontecer no domingo, né, nessas eleições de 2018. Eu estava fazendo uma comparação hoje cedo, o Facebook, e aí nós temos nossos amigos que nos acompanham pela rede, né? O Facebook tem um sistema interessante que
aquele nos trazer lembretes, né? Isso. Lembranças desse dia. Aí eu lembro, desde quando você começou a compartilhar alguma coisa. Tem gente lá que tem 8 anos, 6 anos, né? E aí vem nesse dia que acontecia. Aí nós estávamos há 4 anos, em 2014, também em meio a um processo eleitoral. Certo. Né? Justamente o segundo turno das eleições de Dilma Rousseff contra Aécio Neves, que disputavam esse segundo turno. E, curiosamente, tinha várias postagens, vários comentários, estava vendo o quanto o clima era acirrado, né? Mas o quanto havia uma serenidade, uma tranquilidade quanto à segurança das pessoas. O quanto nós pioramos em 4 anos. Esses eleitores do Aécio, grande, esmagadora maioria deles, é o que forma hoje o eleitorado de Bolsonaro. Porque aquele eleitor que quer vencer uma eleição contra o PT, não gosta, muitas vezes nem ele sabe explicar. Quando é perguntado para explicar, ele fala sobre corrupção, veja que ele está apoiando o Aécio. Ele fala sobre Venezuela, veja quem tem o exército e ameaça usar o exército contra as instituições é o Bolsonaro. Ou então ele fala que está lutando contra o comunismo. Essa não dá nem para argumentar, porque deve ter uns 50 anos que não existe esse papo de comunismo lá no mundo. E aqui tem alguém falando em comunismo, né? Como se o PT fosse implantar o comunismo no Brasil. Depois de 14 anos governando o Brasil, não teve comunismo, não teve Venezuela, não teve nada. Mas, enfim, eles não vêm ao caso. O que vem ao caso é que eu percebi o quanto o clima era acirrado, no sentido de disputar mesmo, de discutir ali, mas não havia nenhum tipo de intimidação, não havia um relato de violência, né? Olha, aquele cara ali saiu com a camisa do PT e foi agredido. Olha, aquela pessoa ali estava com um adesivo da Dilma e levou uma cacetada. Hoje nós temos visto pessoas que não podem sair às ruas com um adesivo porque são hostilizadas. Carros são hostilizados. Você acha que isso é garantia de liberdade? Mas o Bolsonaro não tem nada a ver com isso? Claro que ele tem a ver com isso. É ele quem instiga. Foi ele quem ontem disse que os vermelhos ou vão deixar o país ou vão para a cadeia. Ele disse isso ontem no pronunciamento na Avenida Paulista. O jornal Folha de São Paulo fez uma reportagem na qual colocou uma repórter, colocou com uma roupa comum, uma pessoa saindo na rua, com a camiseta "Ele não". E registrou a reação das pessoas. Alguns riam, outros agrediam, hostilizavam, xingavam. Em 4 anos, nós podemos dizer que tanto no processo político, tanto no debate político, quanto nos modos e nos costumes, e no respeito ao próximo, no respeito a nós mesmos, no respeito à nossa sociedade, porque respeitar o outro é respeitar a sociedade. Nós pioramos muito. Muito bem. Mudando um pouquinho de assunto, mudando, né? O G1 traz aqui como manchete principal dessa manhã, Morgantini, o quadro da violência. Diz que o Brasil tem 3.400 mortes violentas, teve, né? 3.400 mortes violentas em agosto e 34.300 por ano. O índice criado pelo G1 considera homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. 4 estados não divulgam informações. Você chuta aí onde é que estão os maiores índices de violência no Brasil? O que você acha? Que é no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, Minas Gerais? Eu acho que é na região norte. Segundo o G1, os maiores índices estão no Rio Grande do Norte. No norte, que é nordeste. E Roraima e Acre, que é no norte. Que é no norte, né? Então, e eu olhando para esse mapinha, o G1 tem um mapa aí pelas cores, né? Ali, o que a gente percebe nessas regiões é porque aqui nós temos muita violência urbana, né? Certo. E que, claro, causa uma comoção nas pessoas. Na verdade, quando a gente pensa em violência, a primeira imagem vem no Rio de Janeiro, né? Isso, porque nós temos a disputa por tráfico de drogas, espaço por tráfico de drogas, as mortes por conta de assaltos, latrocínios e o que vem acontecendo. Só que o que puxam os dados aí nesse caso, quando a gente vê ali a região de Roraima e do Acre, é justamente as disputas por posse de terra, por grilagem de terra, a questão dos índios. Então, isso gera uma confusão muito grande. E, claro, é um aumento da violência
numa região com um baixo contingente populacional. Então, proporcionalmente, elas se tornam as mais violentas. Claro que número de mortes, Rio, São Paulo, Minas, vão ter um número muito mais elevado. Por causa da população, né? Isso. Mas, de qualquer forma, independentemente da origem da violência, do tipo de violência, do crime cometido, né, a gente não pode agora fazer uma distinção do que pode e o que não pode. Aliás, isso é o que nós combatemos, né? É dizer que a violência policial ela deve ser aprovada, policial, que bom, tem que atirar mesmo, liberdade para atirar, né? E aí reclamar só quando é um outro tipo. Não, nós temos que coibir a prática da violência. E por quê? Porque nós aprendemos, através dos exemplos do mundo, através de exemplos de países que deram certo, que estão muito mais evoluídos que a nossa nação, de que só com a supressão de atos violentos, só com a diminuição da violência, nós chegamos a uma situação mais evoluída e segura para todos. Não é com todo mundo andando com medo que você vai eliminar o medo. Né? Não é com todo mundo andando com uma arma na cintura que você vai coibir mortes. Ao contrário, você vai aumentar mortes. Porque se alguém saca uma arma para alguém que você está vendo, né? Um sujeito saca uma arma, atira e você está armado e você atira, você vai matar, aumentar o número de mortes e pode ser que você erre. E pode ser que você, por conta disso, tome um tiro. Na ânsia de reagir, de bancar o herói com uma arma na cintura, você pode se tornar claramente vítima. Nós, infelizmente, temos visto policiais sendo atacados. Policiais que são treinados para manusear uma arma, para usar uma arma. Policiais que têm anos e anos carregando uma arma. Eles não têm o preparo somente de um curso. Eles têm o preparo de uma vida, muitas vezes. E até eles cometem equívocos porque estão em desvantagem. Uma arma na cintura diferente de uma arma empunhada e apontada para a sua testa. Então, quando você vai tentar reagir, o pior, obviamente, numa relação óbvia, acontece. Mas é muito preocupante e se dá, a meu ver, a nosso ver, pela desigualdade social, pela falta de investimentos de base, ou seja, o marginal de 15 anos que está pronto para matar e morrer, ele não nasceu assim. Ele nasceu num local com extremo desamparo social, médico, hospitalar, educacional, cultural. E isso o levou a uma condição, não é matemático, são parentes, não é matemático, não é porque você não lê um livro que você vira bandido, não é porque você não tem saúde que você vira bandido, não é porque você não estuda que você vira bandido, não é porque você é pobre que você vira bandido. Mas quando você junta alguns elementos, ou todos os elementos, como nós vemos muito nos grandes centros brasileiros, quando você junta todos esses elementos, você começa a perceber que as oportunidades que lhes sobram, elas quase sempre envolvem uma arma na mão. Elas quase sempre usam o uso da força para você ganhar e conquistar alguma coisa. E muitas vezes há uma cooptação, né? Há aquele alistamento obrigatório por parte da marginalidade. Então, é este cenário que nós precisamos combater, né? Nós entendemos que o que existe aí é uma ausência da presença do Estado, né? Uma ausência do Estado na forma de serviços sociais, na forma de levar dignidade, educação, formação social. Não fazer isso, deixar crescer esse rapaz de 12, 13, 15 anos, e aí pegar o vizinho dele que não mora na comunidade, que não mora na favela, e dar uma arma para ele e falar assim, olha, se ele descer, você atira, você sinceramente não está combatendo a violência, você está gerando violência. Muito bem. O mapa está no portal G1, né? O mapa faz parte do Monitor da Violência, uma parceria do G1 com o Núcleo de Estudos da Violência da USP, né, Universidade de São Paulo, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. De acordo com o levantamento aqui no Norte e Nordeste, os 10 estados mais violentos do Brasil. Os 4 estados, eles não deram informação. O Amazonas, a Secretaria de Segurança Pública diz apenas que as estatísticas do mês de agosto estão sendo consolidadas. O Maranhão, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, os dados de agosto ainda estão sendo consolidados. O Paraná, segundo a Secretaria de Segurança Pública, os dados tanto de julho como de agosto ainda estão sendo tabulados para posterior homologação e divulgação. E o Tocantins, segundo a Secretaria de Segurança Pública, diz que o setor de estatística ainda não tem os números devido à dificuldade de algumas delegacias em enviar os dados. Ou seja, esses 4 estados, né, Paraná, Tocantins, Maranhão e Amazonas, os dados não estão incluídos, porque o mês de referência para a pesquisa aqui foi mês de agosto, e
esses alegam que não tinham os dados ainda, né? Ou seja, os números, na verdade, são maiores do que o os apresentado, né? apresentados aqui nesse relatório, né? Então, um relatório interessante para a gente saber das dificuldades, né, com relação à violência no Brasil. Bom, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, ela diz o seguinte, que não houve falha da Justiça Eleitoral, diz Rosa Weber, sobre combate a conteúdos falsos. O presidente do TSE afirmou que a desinformação é um fenômeno para o qual não há solução pronta e eficaz. O Tribunal Superior Eleitoral, né, ainda na gestão anterior, dizia que uma das prioridades para esse ano era o combate às falsas notícias, né, as chamadas fake news. E ontem eu vi a entrevista da presidente, né, então, aqui o G1 traz vamos dizer assim, um resumo do que foi a entrevista. Ela afirmou neste domingo, durante entrevista coletiva na sede do tribunal, que não há base empírica para as criativas teses e que a mensagem de conteúdo falso que lançam suspeitos sobre o processo eleitoral. Segundo a ministra, o sistema de votação das urnas eletrônicas é auditável, uma eventual fraude deixaria digitais. Na última sexta-feira, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu à Polícia Federal a abertura de inquérito para investigar a divulgação de informações falsas por empresas contra os candidatos à presidência, Fernando Haddad e Jair Bolsonaro, do PSL. Neste sábado 20, o ministro Raul Jungmann informou que o inquérito foi aberto. A Rosa Weber, nessa entrevista, falando da questão da urna eletrônica. Há um questionamento, medo, né, uma coisa assim, a urna não é confiável, a urna pode ter fraude. Quer dizer, a urna já tem mais de 20 anos que está sendo usada. 22 anos. 22 anos, né? Mas ainda existem esses questionamentos, né? E a ministra, né, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, afirmando mais uma vez, né, aquilo que tem sido falado várias vezes, que a urna é segura, que não há possibilidade de fraude, apesar de alguns estarem com essa coisa na cabeça. Né? Tem alguns dados interessantes. Por exemplo, não existe um sistema que seja considerado impossível de ser violado, mas existem graus de segurança que o tornam improvável. Alguns dos maiores especialistas do Brasil e do mundo, inclusive alguns deles são brasileiros, tendo em vista que a urna foi instalada em pós-funcionamento no Brasil, em primeiro lugar, foi um dos primeiros países do mundo, disseram que é muito improvável. Pode ser melhorado, mas o principal que eles reivindicam, que se gere mais transparência em alguns dos procedimentos. Isso poderia tranquilizar quem eventualmente está desconfiando. Outro dado interessante é que, nestas eleições, 2 eventos chamaram a atenção. O primeiro foram que peritos da Polícia Federal foram convidados pelo TSE, na presença de integrantes da imprensa e de setores organizados responsáveis da sociedade, para atestar a segurança, para tentar, de repente, ver se tinha um jeito de entrar, de mexer, de mudar na urna, e eles saíram de lá satisfeitos com o resultado. Mas o mais marcante, o evento mais marcante registrado nessa agenda eleitoral, nesse período eleitoral, é a de que, tradicionalmente, o TSE faz um evento com as urnas e convoca advogados, integrantes da OAB, representantes de todos os partidos políticos são chamados para atestar a inviolabilidade, ou seja, a segurança da urna. E isso é numa roda com palestras com diversos especialistas do mundo inteiro, ex-integrantes brasileiros, e esse ano aconteceu. E sabe qual foi o partido que não viu representante, não apareceu? O PSL. Esse, Jair Bolsonaro, está justamente falando que agora a urna tem rolo, a urna tem problema, a urna não sei o quê. Vocês sequer foram lá para obter informação. Não por acaso, parece muito bem um paralelo ao que é o eleitor desse candidato, que não obtém informação, se nega a ter informação, não tem acesso nem mesmo à informação básica que é proferida, e mesmo assim quer emitir uma opinião profunda sobre o assunto.
Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você. Anápolis é notícia. Oi, bom dia, bom dia. Mais FM, apoio cultural. Atenção, a popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Inserção da coligação O Povo Feliz de Novo, PT, PCdoB, PROS. Título H10. Duração 30 segundos. Data de veiculação 20 a 24 de outubro. Blocos 1, 2 e 3. Coligação O Povo Feliz de Novo, PT, PCdoB, PROS. Ô Bolsonaro, é verdade que você quer ensino à distância desde o fundamental para criançada de 6 anos de idade? Eu sou mãe e tô preocupada. Sabia que milhões de crianças vão ficar sem merenda, sem uniforme, sem professora para ensinar? Eu trabalho para sustentar minha casa. E agora vou ter que contratar alguém para ficar com meus filhos. Você economiza e eu gasto. Ensino à distância para o fundamental. Que raio de ideia é essa, Bolsonaro? A Marajoara está com novidades. Os leites e achocolatado que você adora e nutre toda a família mudaram as embalagens. Agora, mais bonitas, modernas e com uma prática tampa-rosca, que abre e fecha fácil, ideal para o dia a dia. Com as novas embalagens, a Marajoara dá um gostinho todo especial ao seu café da manhã. Prove e comprove. Na internet, digite www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. Atenção, mulheres. É hora de falar de saúde. É muito importante que você fique atenta aos sinais que seu corpo dá. Mas se ele não der sinais, faça a sua parte mesmo assim e procure fazer os exames da mama direitinho, para que você fique mais segura. Investigue e previna-se sempre. A prevenção é a melhor forma de cura. Quanto antes diagnosticado o câncer, mais fácil de tratar. Esteja ligada nessas informações e no seu próprio corpo. Outubro Rosa. Eu apoio esta causa. Uma mensagem da Mais FM. Precisou de gás? É só chamar Betagás 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7h30 da noite e feriados das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Betagás. Anote aí, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM. Anápolis é notícia. Você bem informado. Edmar Silva. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Anápolis é Notícia desta segunda-feira,
Hoje, dia 22 de outubro. E nós queremos agradecer o pessoal que está conosco aqui pela nossa transmissão ao vivo no Facebook. O Mosley Alencar, o pessoal do Ar-Condicionado Arco-Isa, a Maria Nova Silva, o José Justino Filho, a Kellen Cunha aqui do lado, acompanhando, o Luciano Toledo, desejando um bom dia a todos, o Anderson Lopes também acompanhando, obrigado aí pela participação. O Rorival Tavares, ele diz, bom dia a todos, educação à distância já é bizarro. Agora, mais uma proposta estranha do Bolsonaro, cobrança de mensalidade em universidades federais. É a participação aqui do Rorival Tavares. A Geise Borba também está presente. O Leandro Reis também acompanhando. Obrigado, Leandro Reis. O José Justino, ele diz, bom dia, Edmar. Bom dia, Henrique Morgantini. Na sexta-feira recebi uma informação de que os funcionários e pacientes do CAIS Abadia Lopes foram surpreendidos por funcionários da Secretaria da Saúde que retiraram as máquinas de radiografia e transferiram os retornos ortopédicos para outro hospital. Disseram que hoje o CAIS seria transformado em CAIS da Mulher. Então, o Zé Justino trazendo essa informação, né? Segundo ele recebeu essa informação na sexta-feira sobre a retirada de equipamentos lá do CAIS Badia Lopes. Não é a primeira vez, né, que tem boato de que o CAIS... mas não é boato, não. O CAIS vai ser fechado. Vai ser fechado, né? Vai haver uma mudança, vai mudar com o PSF do São Joaquim. É uma confusão muito grande que a saúde está fazendo, mexendo, retirando, inclusive, aparelho de gesso lá do raio-x, que vai ficar centralizado só no Hospital Municipal. Essa história é complicada, ela é grave para a saúde da região, principalmente o CAIS Badia Lopes. Ele é estratégico, ele é de fundamental importância, uma conquista da cidade e daquela região especificamente, e vai haver uma série de mudanças. A comunidade e os servidores da saúde prometem fazer, inclusive, uma reivindicação, né, fazer uma manifestação pública ali na região, estão marcando isso, anunciando pela internet, e é algo que interessa a todos, né? A saúde de Anápolis não está conseguindo andar para frente e agora dando claros sinais de que está andando para trás, está retroagindo. Nós vamos perder pontos de atendimento através de uma mudança, né, de uma dança das cadeiras, na qual algumas das funções, como a função mesmo de posto de atendimento, que é a do CAIS, vai ficar restrito somente a posto de saúde e o resto fica centralizado no Hospital Municipal. Você imagina, então, que contramão que não é. Muito bem. Outra informação aqui de um ouvinte diz o seguinte, bom dia, infelizmente é isso mesmo. Semana passada tive essa informação de que devido à falta de recursos, os laboratórios não estavam fazendo uma série de exames, inclusive exames simples como hemograma, a desmonte geral. Também outro problema da saúde colocado aqui por um ouvinte, né? Segundo ela, está faltando repasses para os laboratórios e por isso os laboratórios não fazem os exames mais comuns, como o hemograma, né? Que o hemograma é o exame de sangue, é o mais simples que todo laboratório na cidade faz, né? Segundo a informação aqui, né, que também está com problemas de repasse. Um abraço para o meu amigo Mário Sérgio Moreira, ele diz, bom dia, senhores, mudanças sem planejamento pelo jeito, né? Falando aqui das mudanças que acontecem, né, possivelmente com as eleições. Muito bem. Vamos ao noticiário aqui de Goiás, né? Goiânia. Nós vamos ver aqui, deixa eu achar aqui a minha página aqui. Você tem, deixa eu ver aqui, o Jornal Popular traz manchetes relacionadas ao governador eleito, né? O governador eleito, o Ronaldo Caiado, e o José Eliton, atual governador, fazem o primeiro encontro para a transição de governo. Exatamente, mais um importante passo aí nesse procedimento. E hoje, então, todos nós ficaremos sabendo qual é a equipe, né? Quais são os integrantes da equipe de transição do governo eleito, liderada, do governador eleito Ronaldo Caiado,
para fazer esse encontro, né, entre a equipe de transição do atual governo, né, do governador José Wellington, com o governador eleito. A promessa é de uma equipe 100% técnica, né, liderada, comandada, tocada por técnicos, enquanto que há gente da maior confiança, do chamado núcleo duro, do núcleo político do PSDB, de José Wellington, por parte, né, do governo, para fazer essa transição, esse encontro de dados. A transição, ela não se dá no oba-oba, ninguém sai entrando lá e perguntando número, pedindo coisa, não. Ela é prevista em lei, ela é regulamentada, ela tem certos pontos específicos e ela tem limites, né? Para isso é importante, então, que haja uma boa vontade das duas partes, principalmente do governo que está saindo, em fornecer planilhas e dados e informações detalhadas, né? A intenção de Ronaldo Caiado é que haja uma equipe técnica capaz de trazer um resultado até ele satisfatório, no sentido de informação da real condição do Estado de Goiás, e também para que não haja nenhum tipo de especulação sobre eventual secretariado, né? Por exemplo, vamos colocar, tem um nome lá de um ex-deputado estadual, de alguém que perdeu a eleição, de algum deputado eleito, então ele pode ser secretário, e começa aquela confusão toda. Para isso ele tem evitado. Então, é isso que foi posto até agora. Existe um dado, né, de alguns técnicos, inclusive, que integraram o governo de Goiás, como a ex-secretária de Fazenda Ana Carla Abrão, né, que passaram por Goiás, fizeram estudos, usaram o Estado de Goiás como estudos para universidades, para outras finalidades, e tem um dado muito preocupante. O dado esse detalhe foi divulgado essa semana que passou, mas o dado em se mantendo, né, nesta mesma proporção da arrecadação, né, dos tributos estaduais e o consumo, com a folha de pagamento, inclusive com a Previdência, ao final do próximo governo, ou seja, ao final do governo Caiado em 2022, mais de 85% de toda a renda do governo de Goiás, do Estado de Goiás, será consumida pela folha de pagamentos. Então, você imagina o grau de imobilização, né, o estado de inércia que vai ficar o Estado de Goiás em se mantendo esse padrão, ou seja, esse número de servidores, a Previdência como está e a arrecadação como está, né? Como está, que eu falo, numa progressão dinâmica proporcional, não congelada como está hoje, porque não vai acontecer. Mas vão entrar mais funcionários, vão se aposentar mais outros, vai haver atualizações salariais e também os tributos vão numa evolução. Mas se continuar assim nessa relação das duas partes, dessas duas retas paralelas, lá na frente, o que vai acontecer logo em 2022, lá na frente, 2090 não, daqui a 4 anos. Mais de 35% da renda, né, do que arrecada o Estado de Goiás vai ser consumido em fonte de pagamento. O que é gravíssimo, porque restaria, então, um percentual mínimo para investimento, um percentual mínimo para se fazer alguma coisa. Então, a gente começa a perceber qualquer tipo de promessa, qualquer tipo de expectativa em relação ao governo, torna-se matemática e financeiramente impossível. O que significa dizer que é preciso que haja algum tipo de choque, de mudança. Fala-se muito em choque de gestão quando se quer mudar alguma coisa dentro de uma estrutura pública, aí cortam-se secretarias, cortam-se superintendência, coisa assim. O fato é que esse aí é a ponta do iceberg, esse aí é lá o topo da pirâmide. O que acontece embaixo nessa pirâmide, nessa base, é o que chama mais atenção, é o número de servidores, é o número de comissionados, né? Então, há todo um conjunto de outros cenários que precisam ser analisados e repensados para o governo começar a ter algum tipo de mobilidade financeira, para ele poder transitar para lá e para cá e fazer alguma coisa, na saúde, na educação, na ciência social, do jeito que a coisa vai, certamente o caminho não é dos melhores. Esse é, sem sombra de dúvida, esse já era o grande desafio para qualquer um dos postulantes, e esse é agora, como vencedor por escolha democrática, que foi o Ronaldo Caiado, esse é o desafio do governador eleito, né? Ter uma visão
ampla sobre as finanças e tentar encontrar uma equação que, claro, seja humanitária, seja proativa, né, que tenha algum tipo de resolução. Não pode também te imaginar, então vamos decretar alguma medida de segurança aqui, vamos mandar todo mundo embora, né? Vamos congelar salário. Tem coisas que ele não pode sequer nem fazer. Na verdade, quando se fala em choque de gestão, esse tipo de coisa, o temor é que a corda se arrebente para o mais fraco, né? E o mais fraco é o servidor público, que muitas vezes acaba levando a culpa desse descontrole financeiro, do descontrole administrativo, né? Quer dizer, o gestor ele toma uma série de medidas inadequadas e depois, no final, acaba culpando a folha de pagamento, né? Não é diferente, eu acho que a gente vê isso acontecer nos municípios, nos estados e às vezes até na União, onde o servidor acaba pagando o pato por causa da má gestão, por causa da falta de controle dos gestores, né? Muito bem. Uma chat aqui que me lembra um comentário que você fez semana passada, Morgantini. A falta de líder é entrave ao PSDB, né? A falta de liderança no PSDB é um entrave para o partido aqui em Goiás. Essa é uma situação que nós já tínhamos comentado aqui, que não é nenhuma genialidade, que nenhuma visão além do alcance, como diriam os Thundercats. Nada disso. É uma questão de observar o trâmite, como andam os partidos, como normalmente se dá a política. O que acontece hoje, no estado de Goiás em relação ao PSDB, é que houve uma mudança extrema no quadro eleitoral, uma mudança que talvez ninguém conseguisse, ou ninguém conseguiu prever, pelo menos não até a sua reta final, porque na reta final já ficou claro. Aí tudo já estava sendo colocado de forma aberta. Mas ninguém imaginou, por exemplo, que o PSDB ficasse acéfalo em termos de liderança. Por exemplo, José podia perder a eleição, mas Marconi Perillo venceria. E que continuaria sendo o grande líder, o grande nome do PSDB. Vamos imaginar a situação contrária, era muito improvável, ninguém sequer imaginou a pensar isso. José Elton ganhava, mas Marconi Perillo perderia a eleição para o Senado. Teria um novo líder do PSDB, teria Marconi Perillo ao lado, forte, né, fortalecido pela vitória do seu vice, do seu mestre, vamos dizer assim, naquela relação, né, entre criador e criatura, do seu principal conselheiro, mas continuaria. O que acontece hoje é que nenhum dos dois venceu. Mas poderia então eleger algum outro tipo de liderança, deputado federal, deputado estadual. Não, os deputados federais perderam todos, somente um venceu no PSDB. A coligação fez alguns nomes, mas somente o Célio Silveira foi eleito. Então, houve foi dizimado, mas foi um desmanche, né? Foram dizimados, né? O PSDB foi eleitoralmente em Goiás, diante do poder que tinha, né, sofreu um baque muito grande. É preciso reconhecer que o PSDB hoje tem a maior bancada para deputados estaduais. Só que ainda assim tinha feito 11 em 2014. Tem 6 agora. Quer dizer, houve uma mudança no Brasil inteiro no eixo, né, no eixo da política, no eixo da oposição aos governos pós, por exemplo. O PSDB sai de cena, entra o PSL, com a família Bolsonaro. E nos estados também houve essa troca, né, essa mudança do PSDB saindo de cena com a entrada de outros grupos. É preciso ver, por exemplo, que nacionalmente João Dória e Anastasia são 2 únicos representantes do PSDB em grandes colégios eleitorais. E os 2 têm a situação iminente de perderem no próximo domingo as eleições em seus estados. Com isso, o PSDB fica sem nenhuma liderança expressiva, vai ter que se reinventar, se repensar. E em Goiás acontece isso. Vou dar um exemplo de fechar esse assunto, Edmar Silva. O governador Marconi Perillo passou o final de semana em São Paulo, o ex-governador Marconi Perillo, e não teve agenda divulgada e disse que não vai se pronunciar. Após a prisão ele não falou nada, mudou, está passando um tempo em São Paulo e só vai se pronunciar quando houver, segundo interlocutores, um cenário mais claro da situação que vem acontecendo. Ou seja, do governo estadual, federal, né, de ver como é que a coisa vai acontecendo. Essa ausência
que para ele é estratégica e é fundamental. Ele acabou de sair de uma situação de muito desgaste, né? Agora o cara vai preso numa operação policial, qualquer político, isso é um desastre para qualquer cidadão. Um político, então, né, nem se fala. Mas, para além disso, isso mostra que o PSDB não tem uma orientação. Se não tem uma coisa para falar, quem vai falar para essas pessoas? É isso. Muito bem. Nosso tempo está esgotado. A gente agradece aí a participação do ouvinte, você que deixou a sua manifestação aí na nossa transmissão pelo Facebook. Obrigado pelo carinho da sua audiência, você que deixou também o seu recadinho aqui no WhatsApp. Obrigado pelo carinho. Amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã, nós estaremos de volta com mais uma Anápolis é Notícia. Bom dia para você, boa noite para você que nos ouve na reprise e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, Morgantini, e até amanhã. Bom dia a todos, até amanhã. Termina aqui o seu programa. Anápolis é notícia. Em instantes, você vai ouvir na Mais FM. Bom dia, alegria. Fique ligado na Mais FM.